Gente, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu gravei o vídeo, ele ficou longo. No primeiro vídeo eu vou falar do Joey e no segundo vídeo eu vou falar do Marley. O que foi, Kelinha? Tudo bem? Coisa mais boa da vida a gente ter um bichinho, né? Aqui, ó, deixa ela dar os cumprimentos dela. Olá, gente linda! Esse é um vídeo curtinho em que eu estou fazendo para que um sofrimento não seja em vão. Para dar um alerta, para dizer para você que tem seu pet em casa, seja cachorro, seja gato, apesar que hoje eu vou falar de cachorro, para que você fique atento a algumas coisas que nós aprendemos aqui de uma maneira bastante dolorida. Eu já tinha falado para vocês aí em lives que eu queria muito fazer um vídeo do Joey, que eu queria falar para ele sobre aquele sofrimento que ele teve no final de 2019, que foi ali pertinho do Natal. Eu acabei me esquecendo, fui deixando para depois. Enfim, quem me acompanha nas redes sociais sabe que a gente colocou lá no Instagram, né, a partida do Marley. A gente até tinha pedido orações para o Marley. Infelizmente, por uma situação completamente inesperada, o Marley acabou morrendo. Então, agora eu vou falar o que aconteceu com o Joey em 2019, vou falar o que aconteceu com o Marley, e o meu único intuito com esse vídeo é justamente que você alertar quem tem cachorrinho em casa, ficar atento a determinadas coisas quando você vai levar para veterinário, para você não ser enganado, para você não ser lesado. Em 2019, então ali no final do ano, dezembro foi pertinho do Natal, o Joey, ele tava assim, o Joey ele é um bulldog francês, e é um cachorro que a gente ganhou. E o bulldog, ele tem, em geral, uma dificuldade para respirar, porque ele tem um nariz assim achatado, né? Não tem aquele focinho para fora, fininho, como outros cães. Ele é para dentro. E ele tem dificuldade para respirar. Então, quando está começando a ficar calor, quando é verão, às vezes ele pode ficar mais ofegante. E uma sexta-feira à noite, o Joey, ele foi para pular na cama e eu vi que ele não estava tendo força para pular. Mas eu não entendia. Achei que, como ele estava ofegante, achei que era o calor. E como ele quer só ficar perto da gente, eu pensei, Joey, fica lá fora, hoje você vai dormir na rua que tá fresco, porque é melhor pra você. Então ele fica dormindo dentro da garagem. E naquela noite eu deixei ele dormindo na rua, porque tava quente demais mesmo, tava assim, acima de 30 graus. E aí acontece que quando foi 7 horas da manhã, a mamãe me acorda. Fê, ela entra no meu quarto e diz, olha só como tá o Joey. Aí o Joey tava arrastando uma das patas, e extremamente ofegante. Vem cá, Fê. Vem até aqui. Eu pensei na hora, ele foi envenenado. Só pode ter sido porque a pupila estava dilatada e ele estava babando demais. Então, para mim, era sinal de envenenamento. Como ele dormiu na rua, daí eu já me arrependi amargamente. Alguém deve ter jogado um osso, um pedaço de pão, alguma coisa, porque o Joey come até pedra, né? O que vê pela frente. Então, ele poderia ter comido alguma coisa que tivesse algum veneno, propositalmente ou não propositalmente. Então, não sabia. Aí eu lembrei de um remédio chamado Mercepton, tá? E esse Mercepton, ele é bom para você deve ter em casa Mercepton, porque qualquer, assim, ó, às vezes você passa um SBP em algum canto para matar barata, e se o cachorro der uma lambida, o gato der uma lambida naquele canto onde tinha esse SBP, ele pode ficar ruim, pode até morrer. Isso aconteceu com o Puck, meu gatinho. Uma vez eu quase matei o Puck por causa de SBP. E aí, uma veterinária me passou, tenha sempre Mercepton por perto, que qualquer coisa pode causar essa intoxicação, né? Então ele vai ajudar a desintoxicar o bichinho. E aí você tem condições de salvá-lo rapidamente. Eita! Fiquei na porta da agropecuária esperando há 8 horas para comprar o Mercepton. Corri, dei para ele. Ele deu uma melhorada, não muito na perna, mas na respiração, ele ficou mais calmo. Aí eu achei, pronto, foi veneno mesmo, alguém envenenou o Joey, porque se esse remédio, né, na minha ignorância, se aquele remédio tinha dado efeito, então alguma coisa tinha acontecido. Ali era veneno, intoxicação por alguma coisa mesmo, e tinha acontecido, então teria acontecido aquilo com o Joey, foi minha dedução. Mas dali pelas 3 da tarde, a outra pata traseira dele também não estava mais, sabe, se sustentando no chão, ele estava só andando com as 2 da frente, se arrastando. E aquela fobia, aquela respiração exaltada piorou. Aí eu peguei e levei para uma clínica de plantão, a maior clínica de Itajaí. No que foi aberta a porta, eu expliquei a situação que tinha acontecido, contei tudo que eu contei aqui para vocês. Só que eu não tive simpatia pela veterinária, no primeiro momento. Tá. Ela analisou ele, ela colocou ele no oxigênio, ele não ficava parado no oxigênio, ela
ela realmente tentou acalmar o Joey, até dar uma injeção para ele ficar tranquilo naquele momento. E aí ela passou para mim que aquilo talvez pudesse ser hérnia de disco, tá? Que era uma possibilidade, e que aquilo não seria fotografado pelo raio-x, e que o indicado era fazer um outro exame que era... Vou escrever aqui. Esqueci o nome agora. Um outro exame que eles não podiam fornecer esse exame ali, e esse exame teria que ser realizado na cidade de Blumenau. E estava se armando um tempo horrível para chover naquele momento. E tinha que ser assim, em 24 horas, eu tinha que decidir. Quanto que é o custo disso? Sairia assim o exame, o que ela queria que a gente fizesse, para saber se poderia fazer uma cirurgia. Sairia assim, naquele momento, acho que no mínimo R$1.500 só para fazer o exame, fora o resto do procedimento. Aí eu falei, a gente não tem condição de fazer isso, era muito caro, não tinha condição na época, anula. Então ele ficou internado, ele passou a noite ali, como ela pediu, ele tomou a medicação que tinha que tomar, para ele ficar calmo, para ele dormir, tudo que tinha que fazer. Mas eu não gostei, eu achava que o Joey não tinha que passar a noite ali, não era nem por dinheiro, para pagar a diária do pet. Eu não queria ficar longe do Joey. Quem me conhece sabe que eu não mando nem o Joey tomar banho, eu dou banho no Joey. Eu tenho assim, sei lá, eu confio em mim, sem querer, tipo, né, denigrir ninguém, mas é uma coisa minha. Aí, como ela disse isso e disse que não seria fotografado no raio-x, ela não enfatizou em nenhum momento, olha, faz o raio-x, pode ser que seja outra coisa, etc, etc, porque o raio-x seria mais acessível também financeiramente. Aí eu vim pra casa, de noite, eram umas 8 horas, eu liguei, era outra veterinária em plantão, e essa outra veterinária já falou que não tinha que ser aquele exame, era outro exame, e só poderia ser feito em Curitiba, e teriam que ser feitas nas primeiras 48 horas do caso. E aí a gente foi calcular tudo, até a gente descobrir uma pessoa que tinha passado por isso com um bulldog francês, e a coisa sairia assim para mais de R$10.000. Então a gente não tinha como fazer. Aí o que aconteceu? Olha, ele vai passar a noite aí e no outro dia eu vou buscar. Foi isso que eu disse. Acontece que ele poderia vir a óbito a qualquer momento, isso ela deixou claro. Mas o que mais me doeu o coração foi que o Joey gostava de jogar bola, né? Ele é muito jogador de futebol. Eu tirei a bola dele, o Joey nunca mais viu uma bola na vida. Mas não foi nem ela falar em óbito, ele nunca mais andar. Aquilo me partiu muito o coração. Mas ela também falou que com tratamento, com fisioterapia, tem vários tipos de tratamento que poderia a longo prazo fazer com que ele voltasse a andar sempre que precisasse passar por cirurgia. Beleza. Isso eu já simpatizei no caso de realmente ele perder o movimento das pernas. Só que no desespero, quando você vai para as clínicas e o teu cachorro está passando mal, se você tem condições, ou você tem uma maneira, sabe? Tem gente assim que pode, sei lá, vai vender o carro para poder pagar o custo, para não perder o bichinho, né? E eles fazem as coisas de tal maneira que realmente você vai acabar gastando muito. Gente, eu fui no outro dia de manhã, às 10 horas, o Joey estava com incontinência urinária, eu peguei ele veio para casa, ele estava triste, ele sabe que não pode fazer xixi dentro de casa, então ele fazia sem querer, aí ele olhava para mim assustado e tentava correr para fora para fugir de mim, porque ele tem medo, né? Porque assim eu eduquei ele, enfim. Acontece que deu 2 dias depois, o Joey voltou a andar e ele tá normal. Então assim, talvez, se era para gastar, vamos gastar passo a passo, vamos fazer o raio-x primeiro para saber, né? Eu fui fazer o raio-x depois, gente. O raio-x não acusou nada. E ele já tinha voltado a andar. Claro que a gente tem noção que de repente, porque o Bulldog, ele é um tipo de raça que você precisa cuidar, porque ele tem um problema de articulação, enfim, eu não sou especialista nisso, eu tenho só a minha experiência com o Joey, e ele não pode subir muita escada, ele pula muito, as camas são muito altas, então a gente começou a adaptar esse tipo de coisa. Enfim, o Joey tá perfeito, tá bem, tá curado, a gente continua cuidando e sabe que a qualquer momento ele pode vir, né, pela própria raça dele, a ter algum tipo de situação como essa de novo. Mas, o que eu tirei de lição nisso? Não se desespere, porque às vezes pode haver outra saída. E eu particularmente sou contra a cirurgia mesmo. Então assim, se o Joey não tivesse recuperado naturalmente o movimento das patinhas dele, eu teria ido atrás da fisioterapia. Seria mais acessível, era em torno de R$100 cada sessão, você teria que fazer o tanto de sessão que você pudesse, ou você trabalharia com ele em casa, faria o que fosse possível. Mas nesse sentido. Então,
Eu não me desesperei e ele naturalmente voltou a andar. Foi um milagre para mim, né? Porque a gente acendeu vela para São Francisco, a gente rezou, a gente fez tanta coisa para que o Joey, né, pudesse ser salvo naquele momento. Foi muito triste os primeiros dias ali, ver a carinha de tristeza dele, porque é teu companheiro sempre, né? Mas isso foi a respeito do Joey. Eu queria trazer essa situação à tona, queria compartilhar com vocês o que aconteceu com ele e que fica essa lição para a gente não se desesperar mesmo e fazer as perguntas certas para o veterinário. Daí, para complementar tudo isso, tem a história do Marley.